Paz, Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma aula desse trimestre. Nós iremos continuar estudando sobre as bem-aventuranças. E a aula de hoje diz respeito sobre a mensagem das bem-aventuranças. E nós temos como base o livro do Dr. David Martyn Lloyd-Jones, que nós estaremos estudando sobre o Sermão da Montanha ou Estudos no Sermão do Monte neste trimestre. Bem-aventurado os que choram. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados. Mateus 5 e 4. De fato, o mundo consideraria tal declaração, e assim efetivamente o faz, como inteiramente ridícula. Felizes são aqueles que choram. Aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. Nosso Senhor não disse que aqueles que choram por motivo de alguma tristeza que são felizes, como se esse chorar fosse um sentimento de pesar devido à perda de algum ente querido. Não, mas está em pauta a tristeza espiritualmente provocada. Na presente bem-aventurança são elogiados aqueles que choram em seu espírito, e esses esclarece o Senhor, são felizes. Uma vez mais, entretanto, sou constrangido a dizer que isso é algo que não está em evidência na igreja moderna, como sucedia no passado, ou como pode ser observado nas páginas do Novo Testamento. Ou seja, hoje muitas igrejas proclamam cada vez mais a alegria. Se você é abençoado, você tem que ser feliz, você não pode sofrer, você não pode chorar. Então essa é a crítica que Lloyd-Jones faz. Há o fracasso de não se compreender corretamente a natureza da alegria cristã. Por conseguinte, encontramos aí um duplo equívoco. Não há mais aquela real e profunda convicção de pecado, conforme se via antigamente. E por outra parte, manifesta-se aquele conceito superficial de júbilo e felicidade que é completamente diverso daquilo que lemos no Novo Testamento. Precisamos ser humildes de espírito antes de começarmos a ser cheios do Espírito Santo. É necessário que a convicção de pecado anteceda a conversão. As pessoas não têm compreendido que precisam ser convencidas do pecado antes que possam experimentar a alegria. Querem alegria independentemente da convicção de pecado, mas isso é algo simplesmente impossível. Tal coisa jamais poderá tornar-se realidade. Pois bem, examinemos a pessoa de Cristo. O que encontramos nele? Uma das coisas que nele observamos é que não há qualquer registro de que ele alguma vez tenha se rido. Lemos que ele ficou irado, lemos que ele padeceu fome e sede. Ele chorou à entrada do sepulcro de Lázaro, João 11:35. Também ficamos sabendo que ele chorou defronte de Jerusalém ao contemplar a cidade, pouco antes de sua morte, Lucas 19:41 e 44. Esse choro espiritual é algo que necessariamente resulta do fato de ser alguém humilde de espírito. Quando contemplo Deus e sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo, o meu total desamparo e desesperança. Ora, isso desvenda para mim a minha qualidade de espírito e imediatamente isso me entristece. Aquele que é crente verdadeiro também chora por causa dos pecados alheios. O crente não cessa ao fazer considerações sobre si mesmo, mas enxerga as mesmas misérias em outras pessoas. Eis a razão porque nosso Senhor mesmo chorava. Eis a razão porque ele foi um, abre aspas, homem de dores e que sabe o que é padecer, fecha aspas. Esse foi o motivo que o levou a chorar diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou diante disso e gemeu em seu espírito. Ao contemplar a cidade de Jerusalém, o que havia repelido, tornando-se assim passivo de condenação, Jesus chorou. O homem que chora é verdadeiramente feliz, ensinou Cristo. Ora, isso constitui um paradoxo. Em qual sentido o crente é feliz? Bem, o crente é feliz em sentido pessoal. O homem que realmente chora por causa de seu estado e condição pecaminosos é o homem que haverá de arrepender-se. Na verdade, ele já começou a arrepender-se. E o homem que verdadeiramente se arrepende em resultado da obra do Espírito Santo é o homem que certamente será conduzido aos pés do Senhor Jesus Cristo, tendo se conscientizado de sua extrema
pecaminosidade e desamparo, passa a buscar um Salvador e encontra esse Salvador em Jesus Cristo. Ninguém pode realmente conhecer a Cristo como seu Salvador e Redentor pessoal, a menos que primeiramente saiba o que significa chorar espiritualmente. Todavia, isso não ocorre por ocasião da conversão, antes é algo que continua durante toda a vida do crente. Contudo, ao crente não é oferecido somente esse consolo imediato, há também um outro consolo, ao qual poderíamos chamar de bendita esperança, porque na esperança fomos salvos, confiando que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Procuremos, assim sendo, definir o homem que chora. Que tipo de homem é ele? Ele é um homem triste, mas não melancólico. É um homem triste, mas não se sente miserável. É um homem sério, mas não taciturno. É um homem sóbrio, mas não sombrio. É um homem grave, mas que nunca se mostra frio ou distante. O crente nunca é um indivíduo que finge ser ou triste ou jovial. Sua aparência sempre é de um homem compenetrado e bem equilibrado. Jamais mostra ser uma pessoa indiferente para com seus semelhantes. Bem ao contrário, ele é como o próprio Senhor Jesus, o qual gemia e chorava, mas não obstante suportou a cruz e desprezou a ignomínia em troca da alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12, versículo 2. A maneira certa de se experimentar isso, como é lógico, consiste em se ler as Escrituras, em se estudar e meditar a respeito delas e em se orar a Deus para que o seu Espírito revele-nos o pecado que há em nós e então para que Ele nos revele o Senhor Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A conquista mundial, o predomínio sobre o universo inteiro, entregue aos mansos dentre todas as pessoas deste mundo. A humanidade pensa em termos de força, de poderio, de habilidades, de autossegurança e de agressividade. Essa é a ideia que este mundo faz da conquista e predomínio. O crente é alguém inteiramente diferente das pessoas deste mundo. A enunciação dessa bem-aventurança deve ter sido recebida como um grande choque para os judeus dos dias de Nosso Senhor. E conforme concordamos ainda no começo deste volume, não podemos duvidar que Mateus tivesse escrito primordialmente para os judeus. Para eles, o Messias seria uma notável figura militar que apareceria a fim de outorgar-lhes o triunfo final na guerra contra os seus adversários. Mas Nosso Senhor negou prontamente todas essas ideias. É como se ele houvesse dito: não, o caminho não é esse. Eu não sou nada disso e nem o meu reino se reveste dessa natureza. Essa bem-aventurança também contrasta com uma apreciável parcela do pensamento da igreja cristã de nossos dias. Porventura não se manifesta na igreja uma patética tendência de se pensar em termos de luta contra o mundo, contra o pecado, contra aquilo que faz oposição a Cristo por intermédio de grandes organizações? Diz os evangélicos modernos: ali está o poderoso inimigo, impede guerra contra nós. Aqui está a dividida igreja cristã. Precisamos unir-nos. Precisamos de alguma gigantesca organização a fim de enfrentarmos esse inimigo organizado. Não obstante, bem-aventurados os mansos, e não aqueles que confiam em suas organizações, que confiam em suas forças, capacidades e instituições. As bem-aventuranças não foram proferidas por acaso. Em primeiro lugar, há aquele postulado fundamental sobre a necessidade de sermos humildes de espírito. Essa atitude de espírito primária e fundamental, a qual por sua vez conduz à condição de espírito lamentoso, quando tomamos consciência de nossa pecaminosidade. Isso por sua vez leva ao espírito de mansidão. É mister enfatizar igualmente que as bem-aventuranças, na medida em que vão sendo enunciadas, se vão tornando progressivamente mais difíceis. Em outras palavras, aquilo que passamos a considerar agora é mais perscrutador, mais difícil, mais rebaixador e humilhante do que tudo quanto antes havia sido considerado neste Sermão do Monte. Podemos considerar a presente bem-aventurança de acordo com o seguinte ponto de vista. A primeira bem-aventurança recomenda-nos tomar consciência de nossa própria debilidade e falta de aptidão. Nesta bem-aventurança, leva-nos a sentir como nada e tornamos-nos humildes de espírito.
e sentimos-nos verdadeiramente desamparados. Por sua vez, isso conduz a pessoa ao segundo estágio, no qual, tendo percebido a sua própria natureza pecaminosa, tal pessoa lamenta-se chorando e clama a semelhança do grande apóstolo, abre aspas, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Fecha aspas. A pronúncia de Paulo. Ora, por qual motivo as coisas são assim? Porque estamos chegando a um ponto em que começamos a ficar preocupados com as outras pessoas. E Jesus vai nos responder como temos que ser. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28 e 29. Vemos essa virtude na vida inteira de Jesus. Então nós temos que olhar para Cristo e ser como Ele. Pois bem, que é a mansidão? Em primeiro lugar, notemos novamente que não se trata de alguma qualidade natural. Não é uma questão de disposição de berço. É algo produzido pelo Espírito de Deus. A mansidão não equivale à indolência. Por igual modo, não está em pauta a gentileza. Há pessoas que parecem ter nascido naturalmente gentis. E também não está em vista se alguém naturalmente gentil ou fácil no trato com seus semelhantes. Muito menos ainda dever-se-ia pensar em uma atitude de compromisso, de paz a qualquer preço. A mansidão é compatível com grande força de caráter, a mansidão é compatível com grande autoridade e poder. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até morrer por ela se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram débeis. Meu último ponto negativo é que a mansidão não consiste meramente em uma questão externa. Pelo contrário, consiste em uma atitude interior. Portanto, no que consiste a mansidão? A mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo, o que é então expresso como uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. Por conseguinte, consiste em duas coisas. Trata-se da minha atitude para comigo mesmo, mas também é uma expressão desse fato em meu relacionamento com outras pessoas. O indivíduo manso não se orgulha de si mesmo, não se vangloria a seu próprio respeito sob hipóteses alguma. Deve-se entender que ele não faz valer seu direito. O indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si mesmo, não considera todos os seus legítimos direitos como algo a ser exigido, não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões e à sua vida. O homem manso nem ao menos se sensibiliza consigo mesmo. Ser verdadeiramente manso significa que não mais ficamos a proteger-nos, porquanto já teremos compreendido que nada existe a ser defendido. Ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos e nem merecimentos, seja no que for. O indivíduo que é verdadeiramente manso é aquele que se admira de que Deus e os homens possam pensar dele tão bem quanto pensam, tratando-o tão bem quanto o tratam. Ser manso é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. Ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e a aprender, que fazemos tão pequena ideia de nós mesmos e de nossas capacidades que estamos prontos a dar ouvidos aos nossos semelhantes. E, acima de tudo, devemos estar prontos a deixar-nos pelo Espírito, a deixar-nos guiar pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ser guiado pelo Espírito Santo. É necessário aprendermos juntamente com o apóstolo Paulo, que a nossa norma precisa ser esta: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Notemos agora o que sucede ao homem que tem essa qualidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significam essas palavras? Nesse sentido, os mansos já são herdeiros da terra na vida presente. O homem que é realmente manso é o homem que sempre vive satisfeito, é o homem que se sente contente. Esse é um fruto direto do Espírito. O que nos compete fazer? Precisamos encarar de frente o Sermão do Monte, cumpre-nos meditar a respeito do mesmo. No que concerne à declaração dessa necessidade de sermos mansos, precisamos considerar os exemplos que nos foram deixados e, acima de tudo, convém que volvamos os olhos para o próprio Senhor Jesus. Finalmente, devemos humilhar-nos e confessar nossa vergonha. Em último lugar, temos a obrigação de pôr um ponto final ao nosso próprio eu, exigente, o que é a causa de todas as nossas dificuldades, a fim de que aquele que nos adquiriu a um preço tão elevado possa vir e possuir-nos por inteiro. Justiça e bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5 e 6. A maior necessidade do mundo atual é um maior número de crentes individuais.
Poderíamos descrever essa declaração como a magna carta de toda a alma anelante, aquela notável afirmação do evangelho cristão a todos quantos se sentem felizes no tocante a si mesmo e no tocante ao seu estado espiritual, os quais também anseiam por uma nova ordem, por uma nova qualidade de vida que até agora não puderam usufruir. Quem? Esses que têm sede de justiça, e não esses que buscam seu próprio prazer, seus próprios interesses, a felicidade a custo, a qualquer preço, a qualquer custo. Mas o que significam essas palavras? Ter fome e sede de justiça. Seja-me permitido expressá-lo negativamente em primeiro lugar. Não convém que tenhamos fome e sede alguma, bênção, e nem nos compete ter fome e sede de felicidade. Então, ter fome e sede de justiça não é ter fome e sede de bênção, de felicidade e alegria, como as pessoas do mundo aí procuram a qualquer preço. Sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça, quanto à ordem de prioridade, tal esforço está condenado ao fracasso mais miserável. Naturalmente, não se deve pensar aqui naquilo de que tanto se fala em nossos dias, isto é, uma espécie de retidão geral ou de moralidade entre as nações. Muito mais importante e muito mais grave do ponto de vista autenticamente evangélico, conforme penso, é o fato que não é correto definir a justiça nessa conexão como sinônimo de justificação. Ter fome e sede de justiça significa anelar por ser livre do pecado. De certo ângulo positivo está em pauta o desejo de se estar bem com Deus. Assim sendo, o desejo de obter a justiça é o desejo de se estar bem com Deus, é o desejo de se desvencilhar do pecado, pois o pecado é justamente aquilo que se interpõe entre nós e o nosso Deus. Esse desejo também envolve necessariamente o anseio de se estar livre do domínio do pecado. Esse conceito indica o anelo do homem por ver-se livre do próprio desejo de pecar. Ter fome e sede de justiça é desejar ver-se livre do próprio eu em todas as suas horrendas manifestações, em todas as suas facetas. Até agora tenho falado sobre o problema de uma perspectiva um tanto negativa, porém permita-me colocar o ponto em um sentido positivo, conforme passo a dizer. Ter fome e sede de justiça não é outra coisa senão o desejo do homem de ser positivamente santo. É o homem que quer exibir o fruto do Espírito em cada uma de suas ações. O seu supremo desejo é assemelhar-se a Cristo. O que significa ter fome e sede? Como é óbvio, isso não significa que sentimos que podemos atingir a justiça em virtude de nossos próprios esforços. Pois bem, o que significa ter fome e sede de justiça afinal? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Zé 6:3. Fome e sede não são sensações passageiras, tem que ser sensações eternas. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42, 1 e 2. A pessoa tem fome e sede de Deus. Esse é o ponto. Felizes, felizes, bem-aventurados, dignos de encômio são aqueles que assim têm fome e sede de justiça. Mas por quê? Bem, é que eles serão fartos, eles receberão aquilo que tanto desejam. Como é que tudo isso acontece? Acontece, e essa é exatamente a glória do Evangelho, acontece imediatamente graças a Deus. Assim que verdadeiramente desejamos a justiça, somos justificados em Cristo devido à sua retidão, e é removida a barreira do pecado e da culpa que se erguia entre nós e Deus. Representa um novo estágio na descrição do homem crente contida nas bem-aventuranças. O Evangelho cristão põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer. O Evangelho frisa primordialmente aquilo que você e eu somos na essência e não aquilo que possamos realizar. Ser é mais importante do que fazer. Primariamente, o que importa é o nosso caráter essencial. O que quis Nosso Senhor dizer com isso? Primeiramente, permita-me mencionar apenas um ponto negativo. Não está em pauta que devamos ser complacentes com essas coisas. O indivíduo misericordioso, conforme muitos pensam, seria aquele que sorri diante da transgressão e da desobediência às leis. Seria aquele que diz: que importa? Vamos adiante.
O que deve entender por misericordioso não é que a pessoa seja complacente. Deus é misericordioso, mas Deus também é reto, Deus também é santo, Deus também é justo. Sem se importar qual seja exatamente a nossa interpretação da palavra misericordioso, forçoso é que se inclua todas essas ideias. Que é a misericórdia? A graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. Em outras palavras, enquanto a graça condescende diante da questão do pecado como um todo, a misericórdia contempla especialmente as miseráveis consequências do pecado. A sua preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres produz nele um intenso desejo de aliviá-la. A grande ilustração oferecida pelo Novo Testamento a respeito da misericórdia é a parábola do bom samaritano. Não está envolvido um mero sentimento de compaixão, mas também um profundo desejo e até mesmo ação para que a situação aflitiva seja aliviada. O maior exemplo de todos foi o envio do Filho unigênito ao mundo por parte do Pai. Foi o exemplo supremo. Contemple-o ali cravado na cruz, aquele que jamais pecou, que nunca prejudicou alguém, que veio para anunciar a verdade, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Ali encontra-se, pregado na cruz, sofrendo agonias. Não obstante, o que foi que ele disse ao contemplar aqueles que eram responsáveis pelo seu sofrimento? Pai, perdoa-lhes. Mas por quê? Porque não sabem o que fazem. Não eram eles os culpados, mas era Satanás. Eles mesmos eram apenas vítimas, pois eram governados e dominados pelo pecado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Por que essa declaração foi posta neste lugar? Poderíamos pensar que ela bem poderia ter sido colocada no princípio da sequência, porquanto o povo de Deus sempre considerou que receber a visão de Deus é o sumo bem. Ver a Deus é o propósito mesmo da religião. Por que essa bem-aventurança aparece justamente aqui? Considera o 6º versículo como aquele que provê a explicação para esse fato. O 6º versículo ocupa exatamente a posição intermediária. As 3 primeiras bem-aventuranças conduzem a ela, e então segue-se as demais bem-aventuranças. Ora, as 3 primeiras bem-aventuranças versavam sobre a nossa necessidade espiritual, sobre a nossa consciência dessa necessidade, humildade de espírito, choro lamentoso em face da nossa pecaminosidade, mansidão em resultado de uma real compreensão da natureza do próprio eu e seu grande egocentrismo, aquele horrendo defeito que nos tem arruinado a vida toda. Mas em seguida aparece a grande declaração sobre a satisfação dessa necessidade, a provisão divina para a mesma. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então sentimos fome e sede após isso. Deus aproxima-se com a sua admirável resposta, mediante a qual ficamos satisfeitos, plenamente satisfeitos. Tornamos-nos então misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. E finalmente aparece o resultado final de tudo isso, ou seja, perseguidos por causa da justiça. Nas 3 primeiras bem-aventuranças, por assim dizer, estávamos escalando um dos lados de uma montanha. Chegamos ao cume na 4ª bem-aventurança. Depois, nas demais bem-aventuranças, começamos a descer pelo outro lado da montanha. Ora, quem são esses que são limpos de coração? Conforme passo a demonstrar-lhe, esses são essencialmente aqueles que se haviam lamentado devido à impureza de seus corações. Porquanto a única maneira de alguém vir a tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é seu coração. Talvez a melhor maneira de considerarmos este versículo seja uma vez mais tomando os vários vocábulos para examiná-los um por um. Coração. O que significa esse vocábulo? O Evangelho de Jesus Cristo interessa-se pelo estado do coração. Algumas poucas considerações negativas sobre o coração. Jesus frisou a importância do coração e não da cabeça. Bem-aventurados os limpos de coração. Ele não elogiou aqueles que são intelectuais. Precisamos lembrar-nos de novo que a fé cristã, em última análise, não é somente uma questão de doutrinas, de entendimento, de intelecto, mas antes uma condição de coração. O que se deve entender por esse vocábulo coração? O coração é tido como centro da personalidade, não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Inclui a mente, inclui a vontade, inclui as emoções. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados são os puros, não meramente na superfície, mas no próprio âmago de seus seres, a fonte de onde emanam todas as suas atividades. Em segundo lugar, salientado que o coração sempre é o manancial de todas as nossas dificuldades. Você deve estar lembrado daquilo que o Senhor Jesus esclareceu. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15:19.
A terrível, trágica falácia que tem sido propalada durante estes últimos 100 anos é a ideia que todas as dificuldades dos homens se devem ao meio ambiente e que para mudar o homem, tudo quanto se tem que fazer é modificar o meio ambiente, pois tal ideia negligencia o fato que foi no paraíso que o homem caiu no pecado. Cumpre-nos agora examinar o segundo vocábulo, que é os limpos de coração. Só podemos ver a Deus se tivermos corações limpos. O que quer dizer nosso Senhor com coração limpo? Tem dois sentidos principais. Um desses sentidos é que isso significa destituído de hipocrisia, ou, se alguém assim proferir, significa singelo. Também poderíamos descrever isso pela palavra sinceridade. Trata-se de uma devoção não dividida, singela. Uma das melhores definições sobre o coração limpo é aquela que aparece em Salmos 86 e 11, onde se lê: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ora, o coração limpo é o coração que não está dividido. Entretanto, esse não é o único significado do adjetivo limpo. Essa palavra também se reveste da ideia de estar purificado, destituído de contaminação. Em Apocalipse 21 e 27, João refere-se às pessoas que serão admitidas à Jerusalém celestial, a qual haverá de descer do céu, dizendo que nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratique abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ter um coração limpo significa que observamos o primeiro e maior dos mandamentos: amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6 e 5. Reduzindo a questão a termos ainda mais simples, ter o coração limpo quer dizer que vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida e que deve ser o supremo alvo de nossa existência. O que deve se entender por receber a visão de Deus? O que se deve compreender acerca de veremos a Deus? Essa promessa é parcialmente cumprida ainda nesta existência terrena. Em certo sentido, há uma visão de Deus enquanto ainda estamos neste mundo. Os crentes podem ver Deus no sentido que ninguém mais pode fazê-lo. O crente vê Deus na natureza, enquanto o descrente não pode vê-lo. O crente vê Deus nos acontecimentos da história. Porém, existe também um outro modo de ver, de sentir que Deus está próximo, de conhecê-lo e regozijar-se com a sua presença. E ainda uma outra maneira de se ver Deus é através da nossa experiência em suas graciosas atividades conosco. Naturalmente, porém, isso quase significa comparação, quase nada. Ora, como é que nossos corações podem se tornar limpos? Há duas opiniões principais a respeito. A primeira é daqueles que dizem que só nos resta fazer uma coisa: tornar-nos monges, segregando-nos do mundo. Esse é um empreendimento de tempo integral. Se eu tiver de possuir um coração limpo, não me restará tempo para qualquer outra coisa. Assim eles pensam, né? Aí reside a ideia inteira do monasticismo. Desejo meramente frisar que tal opinião é inteiramente antibíblica. Esse conceito ainda existe nas páginas do Novo Testamento. O método bíblico totalmente contrário a esse é o seguinte: tudo quanto você e eu podemos fazer é tomar consciência da negridão de nossos próprios corações, conforme eles são por natureza. Ao assim fazermos, outro sim, que nos unamos a Davi em sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, Salmos 51 e 10. E também nos aliaremos a Joseph Hart em seu poema: dás à alma e ao coração vida nova e integridade. Vem de ti a recriação em limpeza e santidade. Somente Deus pode fazer essa limpeza no homem interior, mas graças lhe sejam dadas, ele prometeu que eu faria. A única maneira de termos o coração limpo é que o Espírito Santo venha residir em nós, a fim de purificar-nos. Mas como é que Deus pode aproximar-se de mim? Tiago insiste: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Bem-aventurados os pacificadores. Encontramos uma nova consequência do fato de havermos recebido a plenitude do próprio Deus. Podemos ver como esta bem-aventurança corresponde àquela outra que afirma: bem-aventurados os mansos. Entendemos que essa declaração deve ter sido causa de imenso choque entre os judeus incrédulos. Eles tinham a ideia de que o vindouro reino do Messias seria um reino militarista, nacionalista e materialista. Talvez nunca houve palavra mais apropriada para o mundo atual do que essa bem-aventurança que passaremos a estudar juntos. Por que os pacificadores são bem-aventurados? A resposta é que eles são abençoados por serem absolutamente diferentes de todas as outras pessoas. Por que há tantas guerras no mundo? Por que se mantém essa constante tensão internacional? O que há com este mundo? Por que já tivemos 2 guerras mundiais só no século XX? Por que essa ameaça perene de novas guerras, além de toda essa infelicidade, turbulência e discórdia entre os homens?
De conformidade com essa bem-aventurança, só existe uma resposta para essa indagação: o pecado. De acordo com as Escrituras, a dificuldade reside no coração do homem, que é, pois, o pacificador. Como é patente, uma vez mais, não se trata de uma questão de disposição natural. Não se deve pensar aqui no indivíduo complacente desligado da realidade, nem no homem que quer paz a qualquer preço. O que é um pacificador? É uma pessoa a respeito de quem se pode ser atribuídas duas coisas básicas. Podemos dizer que o pacificador é um indivíduo pacífico, pois quem é pugnaz não pode ser um pacificador. É alguém que procura estabelecer ativamente a concórdia. O pacificador é um homem que se preocupa, em última análise, com o fato de que todos os homens estejam em paz com Deus. Somente um homem dotado do coração limpo pode ser um pacificador. Um indivíduo que não é dotado de um coração puro, mas antes tem um coração cheio de inveja, ciúme e todos aqueles péssimos predicados, jamais poderá ser um pacificador. Antes que alguém possa ser um pacificador, terá de ser inteiramente liberto do próprio eu, dos interesses próprios e da preocupação consigo mesmo. Para que você seja um pacificador, terá de tornar-se, por assim dizer, totalmente neutro, a fim de poder reaproximar os dois lados que estão desentendendo. Você não poderá ser uma pessoa dotada de excessiva sensibilidade própria, não poderá deixar-se atingir pela ofensa, não poderá pôr-se em atitude defensiva. Se você permitir esses empecilhos, não poderá ser um pacificador de qualidade. Um pacificador é um homem que não fala mal a respeito de outras pessoas quando elas se mostram ofensivas, de trato problemático. Não comenta por que elas agem dessa maneira. Pelo contrário, pensa, essas pessoas são assim porque continuam sob o domínio do Deus deste mundo, aquele espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No momento mesmo em que o crente começa a ver as pessoas por esse prisma, está em posição de ajudá-las. O mais provável é que estabeleça paz com elas. O pacificador só tem um único grande objetivo, que é a glória de Deus entre os homens. Ele deseja isso com tal intensidade que se dispõe a sofrer. Se isso puder concretizar o seu alvo, está até mesmo disposto a sofrer ofensas e injustiça a fim de que a paz seja estabelecida entre os homens e a glória de Deus seja magnificada. Ora, isso é teoria, mas o que quer dizer sobre a prática? Porquanto ser um pacificador não significa que o indivíduo fique sendo ocupado em estudos teóricos sobre esse princípio. É na prática que a pessoa prova se é pacificador ou não. Como é que tudo isso funciona na prática? Em primeiro lugar, e acima de tudo, isso significa que a pessoa aprende a não falar o que não deve. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19. Por exemplo, quando lhe disserem algo que eu tente a replicar, não faça. Não somente isso, mas também não repita informações quando souber que elas podem prejudicar a outrem. A próxima coisa que eu diria é que sempre devemos encarar toda e qualquer situação à luz do Evangelho. Quando você estiver enfrentando alguma situação que tenda a provocar conflito, você não deve ficar falando, você deve pensar. O próximo princípio que eu lhe solicitaria para que eu o aplicasse é o seguinte: pondo de lado o comodismo, a fim de buscar meios e métodos para o estabelecimento da paz. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Romanos 12:20. É mister que você tome a iniciativa, procurando o colóquio com ela, talvez pedindo-lhes desculpa, tentando mostrar-se amigável, fazendo tudo quanto lhe for possível para produzir a paz. E a última providência a ser tomada no terreno prático é que, na qualidade de pacificadores, deveríamos esforçar-nos para difundir a paz quer que nos encontremos. Fazemos isso quando não mostramos egoístas e sim amigáveis, acessíveis, não defendendo a nossa dignidade. A bênção prometida a esses indivíduos é que eles serão chamados filhos de Deus. Ora, chamado significa pertencer. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos pertencentes a Deus. Jesus foi intitulado de o príncipe da paz. E você sabe o que ele realizou como príncipe da paz. Embora ele não tivesse julgado por usurpação, ser igual a Deus, ainda assim humilhou-se a si mesmo.